Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o nosso sistema urinário. O sistema urinário também é chamado por algumas pessoas de sistema excretor. Mas para você entender a diferença, você precisa compreender primeiro o conceito de excreta. O que vem a ser excreta? Excreta é o resíduo do metabolismo. Então, para que haja uma excreta, eu preciso que tenha uma reação química dentro do nosso corpo e eu tenha a produção de uma substância tóxica. Isso é excreta, resíduo desse metabolismo. Nós temos a maior parte das nossas excretas, principalmente aquelas provenientes dos metabolismos das proteínas e dos ácidos nucleicos, eliminadas pelos rins, pelo nosso sistema urinário. Mas nós temos também outras estruturas que eliminam outros tipos de excretas. Vou te dar um exemplo. No nosso sistema respiratório, nós captamos oxigênio, no sistema digestório nós captamos glicose, ou mesmo o próprio corpo produz essa glicose na gliconeogênese. Enfim, glicose e oxigênio entram na célula e participam de uma reação importantíssima energética do nosso corpo chamada de respiração celular. Então, quebra-se glicose com oxigênio, produz ATP, que é a energia necessária para o funcionamento do nosso corpo, das células, mas produz também água, que é um resíduo não tóxico, então não é uma excreta, e produz gás carbônico. O gás carbônico é uma excreta, é tóxica, não pode se acumular no nosso corpo, pode gerar inclusive um quadro clínico chamado de acidose metabólica e que vai ser eliminado pelos meus pulmões. Então eu tenho excretas que não são eliminadas pelo nosso sistema urinário. Então por isso o sistema excretor é composto também pelo sistema urinário, mas o sistema urinário não é apenas o sistema excretor. Além disso, o sistema urinário, os nossos rins, que são os principais órgãos funcionais do sistema urinário, eles realizam diferentes funções. Então, não é apenas a excreção que ele vai fazer, ele vai atuar principalmente na regulação da nossa pressão sanguínea, na regulação dos nossos íons, do pH do nosso sangue. Então, você observa que o sistema urinário ele tem uma gama de funções e uma das principais funções que nós temos aqui é também a excreção. Então, o conteúdo desse vídeo está dividido em duas partes. A primeira parte você vai ver a função, você vai ver as funções dos nossos rins, que são variadas e são muito importantes, não pule esse vídeo. E na segunda parte você vai ver as estruturas morfológicas, você vai ver as estruturas do sistema urinário e as funções associadas. Não é um vídeo de fisiologia, é um vídeo de morfofuncional. Você tem a forma e as funções associadas àquelas formas. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Já aproveita, já se inscreve aqui nesse canal, já curte esse vídeo, já compartilha com seus colegas. Assim você me ajuda a divulgar esse trabalho e você também ajuda uma pessoa, uma alma desesperada que precisa aprender sobre esse conteúdo. Então, vamos lá! Bom, pessoal, chegando aqui então no conteúdo, você vai ver que o nosso sistema urinário ele é composto pelos rins, que são órgãos pares abdominais, já vamos ver a morfologia deles mais à frente. Os ureteres, que também são órgãos pares e estão presentes aqui entre o rim e a bexiga, ou seja, ele vai levar ali, conduzir a urina produzida nos rins para a bexiga. A bexiga é um órgão de armazenamento e é um órgão pélvico. E aqui nós temos a uretra, que é o órgão que vai auxiliar no esvaziamento da bexiga. Então, esses são os órgãos e nós vamos detalhar a morfologia de cada um deles. Mas primeiro, é importante que você entenda a função básica e as funções adicionais e também muito importantes dos rins. Sim, dos rins, porque os rins, eles são a unidade funcional do sistema urinário. Eles basicamente vão desempenhar a maior parte das funções que esse sistema apresenta e os outros órgãos, eles também serão muito importantes porque eles estão relacionados ao esvaziamento, ao evacuamento dessas estruturas, dessas substâncias que são produzidas pelos rins. Então, bora lá! A primeira, nós já falamos que é muito importante, né? Está relacionada à excreção de resíduos metabólicos e substâncias estranhas. Então, essa excreção de resíduos metabólicos e substâncias estranhas, ela vai se dar em torno dos resíduos do nosso metabolismo. Então, quais são essas substâncias? Nós vamos eliminar amônia e ureia. No entanto, a amônia, por ser insolúvel em água, ela vai ser convertida em ureia, porque ele precisa eliminar pelos rins aquilo que é mais solúvel em água. Então, o resíduo do nosso metabolismo, principalmente da desaminação dos aminoácidos,
quando o nosso corpo pega esses aminoácidos, tira os compostos nitrogenados, vai ser a amônia. E a amônia convertida em ureia vai fazer parte da nossa urina e vai ser eliminada por meio, então, da filtração dos rins. Outro composto também eliminado é a bilirrubina. A bilirrubina ela é uma molécula que vai ser proveniente do catabolismo da hemoglobina. Então, nós temos os nossos eritrócitos ou hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, e lá dentro nós temos uma proteína que é a hemoglobina, ela que transporta oxigênio e uma parte do gás carbônico. E essa molécula, ela vai, as hemácias como um todo, elas têm um tempo de vida útil de 120 dias. Quando elas envelhecem, o nosso corpo vai lá e recicla. E o fígado, ao reciclar, produz esse metabólito aqui, que é a bilirrubina, que vai ser eliminado aqui, junto com a urina, pelos nossos rins. Além disso, nós temos a creatinina, que vai ser resultante da clivagem da creatina fosfato nas nossas fibras musculares. Um metabolismo das nossas fibras musculares produz esse resíduo, que também é eliminado aqui pela urina. Temos o ácido úrico, que ele vai ser originado lá no catabolismo dos nossos ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA. Esse metabolismo produz esse resíduo, e esse resíduo precisa também ser eliminado. E, por fim, nós vamos ter a eliminação de substâncias estranhas vindas da dieta. Como assim? Nós consumimos plantas que possuem catabólitos que podem ser tóxicos, nós consumimos medicamentos, toxinas ambientais, tudo isso vai ser metabolizado, tanto no fígado quanto também nos rins, uma parte pode ser metabolizada nos rins, e essas toxinas, esses resíduos que poderiam nos causar mal, eles serão eliminados por meio da urina. Então, essa é uma das funções principais dos nossos rins e está relacionada ao nosso sistema excretor. Mas, volto a frisar que o sistema excretor, ele também vai conter ali a eliminação de outras excretas, que não essas aqui, que são eliminadas pela urina, mas essas excretas aqui, elas são altamente tóxicas e elas precisam ser eliminadas pela urina, e os rins fazem essa função perfeitamente no nosso corpo. Bom, além disso, os rins eles vão fazer parte também da regulação do pH do nosso sangue. De que maneira? O nosso sangue ele precisa se manter com o pH constante. E, na medida que nós absorvemos algumas substâncias, produzimos outras substâncias dentro do nosso corpo, pode existir uma variação do pH sanguíneo. Essa variação pode deixar o sangue mais ácido ou mais básico. Só que isso está relacionado a quadros clínicos que podem ser, inclusive, letais, que são as acidoses e as alcaloses metabólicas. O nosso corpo, sempre que existe uma acidose ou uma alcalose, ele faz de tudo para resolver, e ele vai utilizar os pulmões, mas ele vai utilizar também os rins aqui para eliminar algumas substâncias para que esse pH volte ao seu estado neutro, ao seu estado normal. Então, o rim ele vai contribuir de que maneira? Ele vai secretar na nossa urina o H+, o íon H+. Nós sabemos, no conceito de base e ácido de Lewis, que uma substância ácida é aquela que contém uma grande quantidade de H+ livre. Então, os nossos rins eliminam esse H+ livre ali do nosso sangue por meio da urina. Mas não é só isso. Ele também vai reter os íons bicarbonato, que são tampões que vão compor a solução tampão do nosso sangue. O que seria, então, uma solução tampão? O nosso sangue, por si só, é uma solução tampão, que ele tem a capacidade de amortecer variações de pH. Isso se dá por quê? Porque há moléculas no sangue, inclusive os nossos íons bicarbonatos, mas não só eles, outras moléculas também, que vão ter a capacidade de se ligar ao H+ livre, e dessa maneira ele não vai contribuir para a acidificação do sangue, mas também a hidroxila livre, que é o OH-, que também contribui para a alcalinidade do sangue. Então, essas moléculas que se ligam tanto com um quanto com o outro, elas amortecem essa variação de pH. E esses íons que são recaptados, que são retidos pelos nossos rins durante a formação da urina, mantêm o nosso sangue como uma solução tampão, que também vai auxiliar nessa manutenção neutra ali do pH, mais ou menos neutra. Outra função importante é a regulação da composição iônica do nosso sangue. Então, existem íons que são muito importantes para várias reações do nosso metabolismo, e são eles: sódio, cálcio, potássio, cloreto. Eu tenho aqui também os fosfatos. Então, esses íons, eles vão ser regulados pelos nossos rins na medida que, se eu tenho um excesso deles no nosso corpo, o rim elimina um pouco mais deles na urina, e se eu tenho uma falta, o rim retém, reabsorve um pouco mais desses íons
para a nossa circulação. Então, por isso, ele ajuda ali na regulação dessa composição. E dessa maneira, ele auxilia na manutenção da osmolaridade do sangue. Ou seja, ele vai manter a concentração sanguínea, a osmolaridade, em 300 miliosmóis por litro, mais ou menos constante. Tanto utilizando-se dessa função de recaptação, de reabsorção de íons e eliminação de íons, mas também utilizando-se da questão da água. Então, na medida que ele elimina mais água ou menos água, ele também consegue contribuir para que essa osmolaridade do sangue seja mantida. Essa questão da água, ela também vai estar relacionada à regulação do volume do sangue. Então, sempre que os nossos rins, ele precisa manter o nosso sangue mais volumoso, ele vai reabsorver mais água e produzir uma urina menos volumosa, mais concentrada e menos volumosa. Sempre que o nosso sangue já está, então, numa pressão sanguínea alta e o nosso sangue está muito volumoso, os rins vão fazer o oposto. Eles vão eliminar mais água na urina, logo eu vou ter uma urina mais volumosa e menos concentrada. E dessa maneira o rim consegue contribuir, os rins como um todo, conseguem contribuir com a regulação desse volume do sangue. Quando você controla o volume do sangue, você também controla a pressão arterial, justamente pela pressão sanguínea. Um sangue muito volumoso, batendo na parede dos vasos, faz com que a pressão sanguínea esteja alta. Já um sangue pouco volumoso faz com que a pressão sanguínea esteja baixa, eu tenho uma baixa perfusão nos tecidos e essa pessoa pode morrer por falta de oxigenação, por hipóxia dos tecidos. Então, os nossos rins, além de alterar essa questão do volume, ele também vai participar da regulação da pressão sanguínea baixa por meio de um sistema que é chamado de renina, angiotensina, aldosterona. De uma forma assim bem simplista, mas para que você entenda como o rim contribui para esse sistema, ele vai secretar uma enzima que é chamada de renina. E o que essa renina vai fazer? E quando ela vai ser liberada? Quando a pressão sanguínea que chega lá no nosso rim, ela está baixa, o rim vai secretar essa substância que é a renina. A renina no sangue, ela vai transformar uma outra molécula, que é o angiotensinogênio, que foi produzida lá no fígado, mas está circulante, em angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por sua vez, vai ser convertida por uma enzima, que é chamada de ECA, enzima conversora de angiotensina, que é produzida lá nos pulmões. Ela, então, vai converter essa angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é a molécula ativa, que vai fazer o quê? Ela vai gerar uma série de situações no nosso corpo, de regulação, de emergência, vamos dizer, para regular essa pressão sanguínea que está baixa. A primeira coisa que ela vai fazer é uma vasoconstrição, que diminui o calibre dos vasos. É como se você pegasse uma mangueira e você apertasse a ponta dela para que a pressão dessa água saia mais forte. Então, você tem um esguicho de água mais longe justamente por essa tensão nessa mangueira. E é isso que a vasoconstrição faz quando a nossa pressão está baixa. Você reduz ali o volume de passagem, logo você aumenta a pressão do sangue que está passando ali. Ela também vai agir diretamente nos rins, promovendo ali a reabsorção tubular de íons, mantendo o sangue então mais concentrado e dessa maneira estimulando ali o nosso aumento de retenção hídrica. Ela também vai estimular a nossa glândula suprarrenal a produzir aldosterona, essas duas glândulas que ficam aqui, ó, superior aos nossos rins. Essa aldosterona, ela vai agir também nos rins, né, promovendo essa reabsorção tubular. E, além disso, ela vai lá na nossa neurohipófise, que é a hipófise posterior, estimular a liberação de vasopressina ou ADH, são sinônimos. E essa substância, ela vai atuar ali na retenção de água, fazendo com que a urina seja menos volumosa, então nessa reabsorção de água. Dessa maneira, o rim consegue, né, desencadear toda essa cascata de eventos que vão regular a pressão sanguínea quando ela está baixa, por meio da liberação da enzima renina. Depois nós podemos gravar um vídeo só sobre isso aqui no nosso canal, justamente por quê? Porque essa é uma questão um pouco mais complexa, mas que eu consegui resumir aqui para você em poucas palavras, em poucos termos. Os nossos rins vão atuar também aumentando ou regulando os níveis de glicose no sangue. De que maneira? Sempre que nós temos uma hipoglicemia, o nosso corpo, ele dá início a um processo chamado de gliconeogênese,
ou seja, produção de nova glicose, né? Liberação de nova glicose na circulação sanguínea. E os rins, junto com o fígado faz isso numa escala maior do que os rins, mas os rins também participam, ele vai converter o aminoácido glutamina em glicose nessa via de gliconeogênese. Então, ele também contribui dessa maneira com os níveis de glicose no sangue quando a glicose está baixa. E, por fim, os rins participam da produção de hormônios. Sim, eles participam do sistema endócrino. E quais são esses hormônios? Eles vão produzir o calcitrol, que é uma forma ativa da vitamina D. Essa vitamina D vai participar do metabolismo do cálcio nos nossos ossos e, consequentemente, no sangue também. E ele também produz a eritropoetina, que é um hormônio que vai lá na medula óssea ativar a produção de novos eritrócitos, novas hemácias, quando você precisa de maior oxigenação, quando você está em crescimento, ou quando a mulher está grávida, quando há uma necessidade maior ali de mais hemácias para esse corpo. Então, vocês viram que as funções dos rins, elas são diversas, existem muitas funções, e dessa maneira ele contribui para a homeostase de diferentes maneiras. Bom, então terminamos aqui essa primeira parte do nosso sistema urinário. Agora se ajeita aí na cadeira, pega um cafezinho e passa para o próximo vídeo, que nós vamos ver agora os aspectos morfofuncionais do sistema urinário e principalmente dos rins. Até lá!